Olá, meu nome é Marcelo Ramos e nessa aula eu irei falar sobre os biomas brasileiros. Os principais biomas brasileiros. Os principais biomas são seis: a floresta amazônica, o cerrado, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que se estende pela faixa litorânea do país, passando por 17 estados brasileiros e é um dos biomas brasileiros com maior número de espécies. Na época do descobrimento do Brasil, esse bioma recobria em média 12% do território nacional, mas, devido às frequentes devastações que sofre até hoje, restam apenas cerca de 5% da sua cobertura original. Atualmente, 70% da população humana brasileira habita a área originalmente ocupada por esse bioma, e nela também estão as maiores cidades e polos industriais do país. A Mata Atlântica tem muitas características em comum com a floresta amazônica, como a densa vegetação em que predominam as árvores de grande porte, cipós e epífitas. A Mata Atlântica sofre influência oceânica e está principalmente localizada em terreno montanhoso. Os ventos que vêm do Oceano Atlântico, carregados de umidade, são barrados pelo relevo da zona costeira, ocasionando grande precipitação na região. O pau-brasil é espécie nativa desse bioma e foi intensamente retirado durante o início da colonização do Brasil, levando à quase extinção da espécie. Uma parte da Mata Atlântica é constituída pela mata de araucárias, que já foi considerada um bioma independente, mas que atualmente é tratada como pertencente ao bioma Mata Atlântica. Desde o tempo do descobrimento, a Mata Atlântica vem sofrendo com a exploração de seus recursos naturais. Esse bioma já sofreu com vários ciclos econômicos. O primeiro deles começou com a extração massiva do pau-brasil, espécie ameaçada hoje em dia e que na época era muito valorizada pela capacidade de produzir pigmentos para atingir tecidos. O ciclo do ouro e da cana-de-açúcar exerceram grande pressão, tanto no desmatamento para substituir a mata nativa por fazendas e cidades. Atualmente, o agronegócio representa grande perigo para esse bioma. Se compararmos a Mata Atlântica do período do descobrimento até os dias atuais, percebemos que se trata de um bioma praticamente irreconhecível. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil. Várias espécies foram extintas. Muitas correm sério risco de desaparecer. O crescimento urbano desordenado, o avanço do agronegócio, a produção de lixo e poluição e a fragmentação das florestas tornam a vida para diversas. Corrigindo. A fragmentação da floresta torna a vida para diversas espécies muito mais difíceis. O próximo bioma é o bioma da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do planeta, estendendo-se por 9 países da América do Sul. É no Brasil que a maior parte da floresta está localizada, distribuindo-se por 9 estados, cobrindo cerca de 40% do território nacional. A floresta amazônica é com certeza um dos biomas brasileiros mais conhecidos do mundo. A diversidade de seres vivos na região da floresta amazônica é imensa. O clima é quente e úmido, com umidade elevada durante todo o ano, o que favorece a sobrevivência da cobertura vegetal com árvores de grande porte e folhas sempre verdes. Existem muitas árvores de grande porte, com mais de 20 metros de altura. Há também a vegetação encontrada nas margens dos rios, formando as matas do igapó. As árvores dos igapós não possuem porte tão grande, mas apresentam adaptações que lhe permitem viver em terrenos alagados. Durante a época em que os riachos ou iguarapés estão cheios, esta vegetação fica em parte inundada. Nos igapós também vivem plantas que flutuam na água, como a Vitória régia. As folhas circulares da Vitória régia podem atingir mais de 2 metros de diâmetro. Elas são flutuantes, mas se mantêm presas por um pedicelo e um caule subterrâneo.
A organização da biosfera em biomas é uma estratégia que ajuda os cientistas a estudar e a compreender a diversidade de ecossistemas existentes em uma área, assim como os fatores que influenciam a existência de determinado bioma em regiões do planeta. Nas regiões polares, por exemplo, a incidência de raios solares é muito diferente do que nas regiões tropicais da Terra, e esse fato tem consequências no clima, no tipo de vegetação, nos animais que vivem em cada ambiente. O Brasil é um país de grande extensão territorial e está submetido a diversas condições climáticas. Essa variedade de climas favorece também o desenvolvimento de grande diversidade de ambientes e seres vivos. Existem biomas muito diferentes do que ocorre no Brasil. Eles estão relacionados a diferentes condições de clima, de solo e outros fatores abióticos, além de apresentarem diferentes tipos de vegetação predominante. Muitas nações indígenas vivem há gerações na floresta amazônica. Muitos conhecimentos e respeito às plantas e dos animais da Amazônia também têm origem no contato dos povos indígenas com seu território, a floresta. A floresta amazônica também apresenta plantas que geram um tipo de interessante comercial. Aliás, um tipo de interesse comercial, como a seringueira, de onde se extrai o látex utilizado na fabricação de borracha, e as grandes árvores exploradas como fonte de madeira, entre elas o angelim, o mogno, a sumaúma, esta última conhecida como a gigante da Amazônia. Tal interesse comercial gerou, desde a época da colonização do Brasil, imensa exploração e devastação da floresta. Nas últimas décadas, no entanto, muitas pessoas têm se mobilizado para diminuir a destruição desse bioma, formando movimentos ambientalistas. Um exemplo é a rede social denominada Aliança dos Povos da Floresta, que agrega comunidades tradicionais e indígenas. Isso mostra a grande importância da nossa floresta amazônica para o nosso bioma. O próximo bioma é o bioma cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em extensão, ocupando aproximadamente 25% do território nacional. Ocorre principalmente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mas é encontrado também em outros estados, como Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Bahia e Tocantins. Esse bioma é caracterizado por uma estação seca, rigorosa e clima quente ao longo do ano. A maioria das árvores tem pequeno porte, muitas delas têm com troncos retorcidos. Entre elas crescem arbustos e capim. O bioma cerrado compreende diversos ecossistemas. Há ambientes em que predomina a vegetação rasteira, como os campos rupestres, e ambientes de mata, com predomínio de árvores, como o cerradão. Como adaptação ao clima seco, a casca das árvores é espessa e as folhas são grossas, o que diminui a perda de água por transmissão pelas folhas e favorece a sobrevivência da planta. Na época da seca, há também plantas que ficam sem folhas. Muitas plantas do cerrado apresentam adaptações relacionadas à sobrevivência ao fogo. Isso indica que o fogo é um fator abiótico importante no cerrado há muitos milhares de anos. O tronco retorcido de uma árvore, por exemplo, surge após o fogo, quando parte do tronco é queimada. A árvore volta a crescer da parte restante, mas pode crescer em outra direção, resultando o aspecto retorcido. Atualmente o cerrado convive com queimadas imensas, com grande frequência. Isso porque a maioria dos incêndios nesse bioma não é natural, mas provocada por atividades humanas. A queimada de campos para lavouras e até pontas de cigarro acesas causam o fogo, em um ritmo que prejudica a sobrevivência de plantas e animais e ameaça a preservação desse bioma. O crescente desaparecimento da vegetação do cerrado coloca em risco também outras regiões brasileiras. Isso porque muitos rios brasileiros nascem nas áreas mais elevadas do Planalto Central, onde se localiza o bioma cerrado. Esses rios abastecem outros rios, como os da Bacia da Prata de São Francisco e do Amazonas. Assim, a devastação do bioma cerrado gera impactos em outros biomas.
Muitos dos seres vivos encontrados no Cerrado estão ameaçados de extinção, e muitas espécies são encontradas apenas nesse bioma. A boa notícia é que, com a identificação do problema e das suas causas, é possível planejar formas eficientes de proteger esse importante bioma. Existem diversos programas de conservação de espécies ameaçadas, muitos deles executados por organizações não governamentais. Agora iremos para o bioma Pantanal. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta e abrange os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, estendendo-se pelos países da Bolívia e do Paraguai. Embora seja o mais conservado dos biomas brasileiros, ultimamente o Pantanal vem sendo ameaçado pelos interesses econômicos de pessoas e de grupos empresariais. O Pantanal ocorre em região plana, banhada pelo rio Paraguai e seus afluentes, Cuiabá, Aquidauana, Miranda e Negro. Nos meses de cheia, de outubro e abril, os rios transbordam e inundam extensas áreas. Mas essa inundação é lenta, por isso os animais têm tempo de migrar para terrenos mais elevados. Parte da vegetação alagada morre e a matéria orgânica formada na deposição serve de alimento para vários animais, principalmente peixes. Nos meses de seca, de maio a setembro, baixa o nível das águas, deixando nutrientes que fertilizam os solos. A vegetação cresce novamente nas áreas antes alagadas, iniciando o ciclo. A fauna do Pantanal é muito rica. O número de espécies é proporcionalmente menor que o da Amazônia, mas o número de indivíduos por população é maior. Nesse bioma vivem aproximadamente 650 espécies de aves. Existem muitas espécies de peixes em rios do Pantanal. E a flora do Pantanal é bastante representada principalmente por carandá, buriti, manduvi, aromita ou esponja, castelo ou pau-branco e piri, entre outros. Completando também, temos o bioma Caatinga. A Caatinga ocorre na região nordeste do Brasil e ocupa cerca de 11% do território nacional. A vegetação da Caatinga apresenta adaptações ao clima seco, característico do sertão nordestino. Essa vegetação ora se apresenta como floresta de árvores de pequeno porte e geralmente com caules retorcidos, ora com uma escassa vegetação rasteira. A alternância de uma curta estação chuvosa com uma prolongada estação seca é característica de clima semiárido do sertão nordestino e explica a transformação da Caatinga durante o ano. No período das chuvas, a Caatinga se apresenta verde, árvores e arbustos cobrem-se de folhas e flores. As gramíneas brotam e crescem rapidamente. Muitos rios que estavam secos voltam a ter curso de água. Na estiagem, período da seca, árvores e arbustos secam, folhas caem, gramíneas desaparecem. A Caatinga assume, então, a coloração pardo-acinzentada. A palavra Caatinga tem origem tupi e significa mata branca. O ca, mata, e o tinga é igual a branca. Os indígenas deram esse nome à mata porque nos períodos de seca algumas plantas perdem as folhas, tornando-se realmente esbranquiçadas. Por isso o termo pardo-acinzentados. A maior fonte de água na Caatinga é a chuva, que em geral é pouca e não se distribui regularmente pela região. As plantas e os animais desse bioma possuem adaptações que lhe permitem a sobrevivência nessas condições. O ser humano, para tentar solucionar o problema de abastecimento de água durante a estação seca, desenvolveu reservatórios conhecidos por açudes que podem ser de grande e médio ou pequeno porte. Durante os meses de chuva, os açudes ficam cheios de água. Como as épocas de seca são prolongadas e a temperatura é elevada, os açudes perdem muita água por evaporação, de tal forma que os açudes pequenos e médios podem ficar totalmente secos ou com um pequeno volume de água impróprio para o uso devido à alta concentração de sal, que não evapora, no caso. Outras soluções que vêm sendo desenvolvidas é a construção de cisternas, que reservam a água da chuva e podem ser tratadas e cuidadas pelas próprias famílias. A fauna e a flora da Caatinga têm suas adaptações bem
explícitas. A vegetação é composta por espécies que possuem diferentes adaptações contra a perda de água e a fauna é muito rica. E agora iremos para o último bioma, que é o bioma Pampas. Os Pampas se localizam em regiões de planícies e são conhecidos também por campinas ou campos, que ocorrem no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Os Pampas são caracterizados por temperaturas relativamente baixas, principalmente no inverno, e por uma formação vegetal característica, na qual predominam as gramíneas. Também ocorrem pequenas árvores e arbustos. Essa pastagem naturais favorece as atividades pecuárias. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina há campos inundáveis, como o Banhado do Taim, no Rio Grande do Sul. São conhecidos por campos brejosos, tanto no litoral quanto no interior. Esses campos são grandes extensões de terrenos alagadiços ou sempre úmidos, cobertos predominantemente por gramíneas, mas também por certo número de plantas aquáticas, como o jacinto d'água e outras espécies de vegetais que dão ao terreno a aparência de campo. Os Pampas constituem um dos ambientes campestres com maior diversidade de espécies do mundo, entre plantas e animais. No entanto, esse é o bioma menos preservado no Brasil pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Apenas 0,36% do seu território estão transformados em áreas de conservação. E por fim, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo. Eu quero pedir desculpa desde já pelos erros que ocorreram durante o áudio, porque é o nosso primeiro vídeo sobre assuntos assim, e a parte de vegetação e fauna dos biomas vai caber a outro vídeo mais específico. O que queremos fazer agora é um vídeo mais curto para dar uma introdução maior para as pessoas que querem ter um embasamento sobre bioma para as suas aulas. Ok? Obrigado. Inscreva-se no canal. Volto sempre.